Agora vem comigo aqui para a nossa sala de visitas, que nós vamos ter aquele assunto bem importante para nós, principalmente neste momento que estamos vivendo, com a doutora Suzel Burgerry. Errei? Isso, certo. Tá certo? Burgerry, Frei Burgerry. Seja bem-vinda, viu, Obrigada. querida? É muito bom recebê-la aqui para falarmos para essas mulheres, principalmente neste momento que estamos vivendo, sobre a terapia da dor, a perda, o luto, né? Então vamos começar do começo aqui, né, Suzel? Qual que é a diferença entre luto e perda? Eu queria agradecer meu querido Padre Eduardo, irmã Luísa, a equipe da Mulher.com, você, Drica, pelo convite. Então, Nós veja é que bem, agradecemos você ter aceitado estar aqui conosco. eu vim partilhar com vocês momentos para a gente entender melhor um pouco o que é o luto, as perdas, para que cada um de nós possa, ao entender, ter mais força para viver da melhor forma possível, né? Então, você me fez uma pergunta, que é qual A a diferença diferença entre o luto perda, e aí, entre perda e luto, Perda né? e Porque às luto. vezes a gente, no passar da vida, na vivência, a gente vai achando que é a mesma coisa. É a mesma coisa? Sim, ou não? não. Veja bem, ao longo das nossas vidas, ocorrem muitas perdas. Por exemplo, perda de uma chave, perda de um documento, perda dos óculos, perda do carro, não é? Mas todas essas coisas podem ser substituídas. Então, quando eu perco algo que posso substituir, chamamos de perda. O luto é a perda de um ente querido. Aí eu especifico, claro, está especificado cientificamente e para nós. O que é o luto? O luto é a perda, é a dor que sentimos pela perda de um ente querido que não podemos substituir. Por exemplo, a perda de um filho, de um grande amigo, do seu companheiro de 20, 30, 50 anos de vida. Então, quando eu perco esse ente querido, eu me encontro em processo de dor, do luto. Nós estamos vivendo, né, doutora Suzel, um momento onde muitas famílias têm perdido seus entes queridos por conta do coronavírus, né? E é um momento também onde muitas pessoas estão com medo de perder ou mesmo de morrer. Então, neste momento, eu acho interessantíssimo e muito providencial tratarmos deste assunto, né? Que é a dor, né? Então, como que é que vamos, como que nós devemos agir para poder ajudar as pessoas que estão à nossa volta a viver esse luto, a família, né? Assim, que se perdeu um ente querido, um sobrinho, ou uma tia, ou uma avó, todos estão sofrendo. Como é que essa família pode se ajudar para viver bem esse tempo de luto? Realmente, como você diz, é um momento muito difícil. Já é difícil perder um ente querido. Agora, perdê-lo através dessas situações dramáticas que estamos vivendo, com certeza se torna muito mais doloroso. Por quê? Porque esse ente querido, que pode ser seu pai, sua mãe, seu filho, um amigo, você primeiro não tem a oportunidade de estar com ele, Sim. de ser presença amiga ao lado dele. Então, imagina essa pessoa tão amada que se encontra absolutamente só, né? Ela tem a presença dos médicos, de toda a equipe profissional de saúde, mas ninguém da sua família. Então, estar só no momento de doença, no momento de morte, é muito difícil, não só para quem se encontra nesse estado, mas para os seus familiares. O fato de estar isolado do ente querido que está internado e etc., já é doloroso. Agora, perder a pessoa sem poder se despedir dela,
e essa despedida é extremamente importante para que a pessoa possa elaborar o seu processo de luto, será muito mais difícil. É difícil viver a perda de uma pessoa amada. Agora, se você está ao lado dela e tem a oportunidade de estar até o último momento e se despedir e falar e abraçar, se torna menos doloroso do que acontece no momento. As pessoas não têm possibilidade de estar com seus entes queridos e eles são enterrados de forma totalmente desumanizada, o que dificultará muito a elaboração do processo de luto dos familiares. Esse luto pode durar mais, doutora, por conta Pode disso? durar mais, pode ser mais difícil em termos de sofrimento. E o que nós podemos fazer, nós amigos, nós família? Sermos presença amiga ao lado de quem está perdendo alguém, né, com essa enfermidade. No que eu posso te ajudar, do que você necessita. Oferecer amor, carinho, ternura, compaixão. Não é? E isso se faz, a melhor forma de fazê-lo é estar ao lado, ser presença amiga. E não lastimar, porém não agir, não fazer nada. Tome uma atitude concreta de se fazer presente com o seu amor, porque o que vai mantê-lo sustentado é o amor que ele receberá. Olha só, existem coisas, é uma pergunta assim meio diferente, mas existem coisas que nós não devemos fazer e falar, por exemplo, ali quando se está velando, né, no velório, e nesses momentos assim? Essa é uma pergunta assim extremamente importante, sabe, Drica? Porque muitos traumas de pessoas que perdem os entes queridos surgem do que falam as pessoas quando vão nos velórios. As pessoas vão aos velórios e o velório é um ritual para que a comunidade mostre o reconhecimento à família de que aquela pessoa que partiu era importante, né? Era amada também por ele, por ela, que vai ao velório. Mas a maior parte das pessoas não sabem o que dizer. Então, por exemplo, uma mãe que perde um filho. Aí a pessoa vai e fala: meus sentimentos, você perdeu esse filho, ainda bem que você tem mais 5. Como essas palavras entram no coração de uma mãe cujo filho, cada filho é único. Então, a dor dela será menor porque ela tem os outros 5? Não. É igual. Porque cada filho é um filho e é especial. Então, isso não consola em momento nenhum uma mãe quando ouve essa frase, esse dizer, essa fala. Então, precisamos pensar bem. Se você não sabe o que dizer, não diga nada. Só olhe com carinho. Se você não consegue olhar, estenda teus braços e abrace. Manifeste a sua presença amiga através de um abraço, não é? Ah, ele virou anjinho. Quem disse? Você está baseando em quê para dizer que a pessoa que morreu virou anjo? Virou anjo? Creio que não, né? Creio que não. Foi melhor assim. Deus sabe o que faz. Como foi melhor assim? Eu perdi meu marido num acidente tragicamente. Foi melhor assim? Não. Deus é amor, Deus não é causador de sofrimento algum. Ainda que ele tenha um câncer na terminalidade, as pessoas, quando a gente ama as pessoas, é difícil soltá-las e deixá-las ir. Então, foi melhor assim? Ficar sem ela? Não creio. Não é? A pessoa que está vivendo essa dor, ela diz: não creio. Então, atenção, pense bem nas palavras que você for dizer quando for a um velório. Achei muito interessante isso, né? Coisas que nós
precisamos ser educados. Sim, Educados formados no para. sentido de aprender a essas coisas. Eu tenho certeza que muitos que estão nos vendo agora, eu pelo menos nunca tinha, alguém tinha me dito assim, olha, isso, não são coisas que se diz, porque pode causar isso. Aí vem a doutora Suzel, né, estudou, né, faz a terapia da dor, ela tem esse conhecimento profundo a respeito do luto e pode falar isso para nós com propriedade. Então, você que nos acompanha aí, vai guardando tudo isso no seu coração. Doutora, nós cristãos, né, acreditamos no céu, né, no reino dos céus. Então, a morte para nós não é o fim. Mas a dor da perda, que nos causa tristeza, ela precisa ser vivida. Também não adianta ignorar essa dor, né, doutora? Claro. Um ponto muito importante é aceitar o que ocorreu. A negação é a pior coisa que pode acontecer e que atrapalhar a elaboração do seu processo de luto. Tem mães que perdem filhos, eu vivo tocando nisso porque a maior dor que pode existir do ponto de vista emocional é que a mãe, o pai sentem quando perde um filho. A perda de um filho é a maior dor que pode existir. Então, há mães que mergulhadas, pais que mergulhados nos seus sofrimentos, negam a perda do filho. Então, por exemplo, se agarram a um objeto que foi do filho, um brinquedo, roupas, que se recusam a mexer nas roupas do filho, que se recusam a olhar uma fotografia, que negam a perda. É preciso abrir mão. Essa negação se cura quando você, acreditando que graças a Jesus as portas da eternidade se abriram, vale a pena você abrir mão para que seu ente querido parta e caia nos braços da imortalidade. É muito importante, porque afinal nós estamos aqui como peregrinos. Exatamente. Aqui não é a nossa pátria definitiva. Não, né? Nós falávamos isso, eu acho que foi ontem no programa Brasil Cristão, a respeito do céu e da nossa vida aqui que é passageira. Doutora, quanto tempo deve durar um luto? Se é que existe um tempo determinado para isso? Sim, você falou correto. Não há um tempo determinado. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Varia, de acordo com a pessoa. O importante é você perceber quando o luto está começando a ir embora. Quais são os sinais? Quando você começa a sentir que lembra da pessoa, porém não tem a dor. Então, a dor começa a ir embora. E você é capaz, por exemplo, de olhar um álbum de fotografia, a fotografia do seu ente querido que partiu, sem sentir aquele desespero e aquela dor do início. Quando você começa a sentir vontade de retomar a sua vida, porque é preciso. Precisamos reinventar uma nova forma de viver sem a pessoa amada. Então, retomarmos a nossa vida. Você começa a vontade de fazer um doce na cozinha, um pão, de vestir, cortar o cabelo, vestir uma coisinha mais bonita, começar a fazer planos para voltar para o trabalho, talvez uma viagem, receber a família no domingo, todo mundo junto para almoçar. Então, quando você começa a sentir vontade de retomar a sua vida, é sinal de que o luto já está indo embora. Todas essas questões, então, demonstram, está passando, a dor está se curando. Sim. Que maravilha, né? Que coisa gostosa. Muito obrigada, doutora Suzel, muito obrigada mesmo por vir aqui. Eu vou pedir para você que está nos acompanhando, reveja essa entrevista,
né? São dicas práticas, claras, mas que vai ajudar a sua cura, o seu processo de cura. Então, você vai no nosso YouTube, vai estar disponibilizada essa entrevista para você assistir novamente. Vamos passar então, doutora, os seus contatos, para quem quiser entrar em contato com a doutora. Os contatos da doutora aí na tela, agora a diretora vai colocar, para você entrar em contato com ela. Aqui eu tenho aqui, ó, vamos ver se está certo aqui, né, doutora? Sim. Desatadora Desatadora de dos nó nós oficial. oficial.